Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento de Jó e a sua restauração. Uma série de lições maravilhosíssimas. Nós já falamos sobre o livro de Jó, como foi composto essa maravilhosa obra. Já falamos sobre quem era Jó, né? Na lição passada falamos sobre quem é Satanás, onde estudamos sobre a realidade de Satanás. E nessa lição nós vamos falar sobre o drama de Jó. É a lição de número 4, de 25 de outubro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor estará ministrando profundamente ao nosso coração. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus em Pancas, pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva, aqui no noroeste do Espírito Santo. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical, um conteúdo para ajudá-lo no seu preparo dominical. Gostaria de mandar um abraço especial a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham aí pelo YouTube, também que tem deixado aí os seus comentários. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Nós estamos orando por você, mesmo sem nunca ter visto você, mas você tem a certeza que eu estou orando pelo seu ministério, Eu tenho colocado no meu coração e está buscando ao Senhor pelas pessoas que acompanham aí os vídeos do canal Mensagem de Fé e Esperança. Se você é um deles, eu estou orando por você. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Jó, no capítulo 2, e o versículo 21, que diz: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. A despeito de toda luta, de toda provação, de todo sofrimento, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor nosso Deus. Li há alguns dias atrás, com o pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas obras, dos comentários do Novo Testamento, onde ele diz que Deus nos matricula na escola do sofrimento. O sofrimento faz parte do labor cristão. Quando Paulo chama Timóteo para o ministério, ele chama Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho, sofre, pois, comigo as aflições de Cristo, como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Todo cristão já passou, ou está passando, ou em algum momento irá passar por aflições na vida. Talvez não do nível que Jó passou. Que Deus nos guarde de passarmos por provações do nível a que Jó passou. Mas se porventura viermos a passar por provações daquele mesmo nível, que Deus nos ajude para que tenhamos a paciência de Jó, a fé de Jó e a sua resignação para vencermos no Senhor. Pois o Senhor espera que sejamos em tudo vencedores em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos do 13 ao 22, depois o capítulo
2, versículos do 6 a 8. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhá-lo a fazer a leitura aí na sua revista e também na sua Bíblia, e fazer um desafio a você. Leia todo o livro de Jó, né, durante esse trimestre. Você vai ver que você vai ser muito mais enriquecido lendo não só a revista, como também, né, lendo a Bíblia. A CPAD, todo trimestre também, lança o livro de apoio. Né? Nesse trimestre, quem escreveu essa série de lições foi o pastor José Gonçalves, que também lançou o livro de apoio. Se você puder adquirir, né, é da CPAD, e nesse livro de apoio ele dá uma explanação ainda maior do que na lição, é claro, porque até, né, que o espaço da lição é muito curto, né, para falar tantas informações maravilhosas a respeito desse denodado servo do Senhor, né, o patriarca Jó. Antes de prosseguir o nosso comentário, eu queria dizer a você que Jó, ele sofreu pelo menos 3 grandes ataques. Primeiro, ele sofreu um ataque humano, né, ataques humanos, ladrões caldeus e ladrões sabeus, né, deram sobre os seus jumentos, né, e os seus bois, ovelhas, né, e roubaram, né, parte dos seus gados. Né, também, né, Jó sofreu o ataque, né, do mundo espiritual. A Bíblia diz que fogo do céu, o fogo de Deus, caiu e matou parte, né, do seu rebanho. Também Jó sofreu o ataque da natureza. Um vento oriental veio sobre a casa a qual estavam seus filhos e o matou. Para dizer a você que quando o diabo intenta contra a vida do servo de Deus, ele nos ataca de todos os lados, né? Nos ataca pelo lado humano, nos ataca pelo lado espiritual e nos ataca pelo lado das forças da natureza. O diabo utiliza de todos os meios para arrebentar com as suas presas, né, com os seus alvos. Se você está sendo alvo do Satanás, saiba que ele vai usar todos os meios para arrebentar com a sua vida. Mas saiba também que o Senhor nosso Deus te livrará de todos os ataques do diabo. Como abençoou a vida de Jó, Deus está disposto a nos ajudar, né, também. Aqui na nossa introdução, o nosso comentador diz: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. O nosso comentador, aqui mesmo, né, na introdução, vai nos dizer que o drama de Jó foi tão forte, foi tão terrível, a situação de Jó foi tão dramática, né, que ele, o comentador, acredita que nenhum cineasta, né, conseguiria reproduzir com fidelidade, né, reproduzir fidedignamente todo esse sofrimento humano, mesmo que em forma de drama, né, de dramatização, né, de uma peça teatral. Nem mesmo os melhores atores de Hollywood conseguiria fazer um drama tão bem ensaiado como ocorreu na realidade, né, com o patriarca Jó. De uma vida abastada, né, de uma vida cheia, de uma vida abundante, né, uma vida piedosa, né, fraternalmente, e também uma vida bem estruturada, Jó mergulhou no mar de calamidade, né, de uma vida abastada, piedosa, né, de uma vida fraternal, de comunhão familiar, comunhão social, né, de uma noite por dia, né, Jó se mergulha em um mar de calamidade. De repente, tudo desmoronou. Né, os rebanhos foram dizimados e roubados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente natural, né, aparentemente natural, porque na verdade não era natural,
era o diabo movendo as forças da natureza. Os filhos, né, os seus bens mais preciosos, né, o seu bem mais valioso, que eram os filhos, morreram todos em uma só noite, né? Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu sobre tudo isso é o objetivo, né, da lição, né, desse próximo domingo. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre as tragédias ou a tragédia econômica que se abateu sobre Jó. Jó sofreu pelo menos 3 tipos de tragédia, né? Tragédia econômica, tragédia familiar e também tragédia psicológica. Eu acrescentaria aqui, né, nosso conteúdo, eu acrescentaria também uma tragédia social. Né? Por que tragédia social? Porque Jó era o homem mais aclamado de todo o Oriente. Os príncipes da cidade, as autoridades, os juízes, né, da cidade vinham, né, ter com Jó à porta da cidade para se aconselhar com ele. Né? Jó era o homem mais sábio, né, do Antigo Oriente. Né? Do seu tempo não tinha ninguém mais sábio do que Jó. Depois que Jó começou a sofrer todas essas calamidades, ele se tornou escárnio para os seus amigos. A sua mulher o repudiou, os seus amigos e a sociedade da época o repudiou. A sua reputação foi lá na lata do lixo, né? Mas o seu caráter não foi, né? A reputação de Jó foi a lata do lixo, mas o seu caráter, o que Deus sabia a respeito de Jó, o que Deus testemunhou a respeito de Jó, permaneceu do começo ao fim. Por isso eu acrescentaria aí um quarto ponto, né, falando de tragédia, né, de uma tragédia social. Mas essas 3 grandes tragédias que se abateram na vida de Jó é o suficiente para entendermos a situação dramática em que Jó ele viveu, mas que em tudo foi vitorioso para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, primeiro aí, né, tragédia econômica. É bom dizer que Jó era um homem de sucesso, um homem bem sucedido. Jó era bem sucedido comercialmente e Jó era bem sucedido, né, agriculturalmente, né? Ele era bem sucedido no comércio e bem sucedido no campo. Né? Na vida comercial, né, Jó ele era dono, né, do maior comércio de lã, né, do tempo, né, do Antigo Testamento, né, mais especificamente no Antigo Oriente, né, no tempo patriarcal. Já que ele era dono, né, dos maiores rebanhos de ovelhas, né, dos tempos antigos, então Jó era o comerciante, né, mais aclamado daquele tempo. Também, em questão de comércio, né, Jó ele tinha o transporte de carga mais bem sucedido do seu tempo. Ele era o dono, né, da maior parte dos camelos, né, que haviam naquela região. Né? Ele era o homem que mais possuía camelos, e os camelos eram os animais, né, de transporte naquele tempo. Né, pela sua força e também pela sua capacidade de atravessar regiões desérticas, né, sem, né, ter que ficar parando, porque ele consegue andar muito tempo sem beber água. Quando bebe água, bebe muito, mas quando, né, depois que abasteceu de água, caminha durante muito tempo sem precisar de beber água. Né, não falando da força, da grande força, né, que tem um camelo. Então, enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, né, fazendo, né, de Jó, né, um dos maiores comerciantes de tecido da época, né, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço de transporte de carga. Né, dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio.
diga-se de passagem, o maior homem de negócio, né, do seu tempo. Né, se fosse hoje, por exemplo, né, nós podíamos dizer, né, que Jó seria um dono de uma vale do Rio Doce, por exemplo, né, uma transportadora de minérios, né, que abastece, né, grande parte do mundo, né, com os seus minérios, e com aço, enfim. Né. Na vida do campo, nós temos Jó como, né, um homem abastado, porque ele tinha também uma grande extensão territorial. Né? Se Jó ele era um grande agricultor e ele tinha esse monte de ovelhas, né, de jumento, né, de camelos, né, portanto, ele tinha também uma grande extensão territorial. Jó também, ele era um grande empregador. A Bíblia diz que tinha muita gente ao seu serviço. Portanto, né, se fosse hoje, por exemplo, e no Brasil, ele seria, né, aí como, né, um Carrefour, né, da vida, né, um Luciano Hang, né, dono da Havan, que emprega muitíssima gente. Né, Jó seria, né, uma pessoa desse nível aí, um grande empregador, um grande patrão. É bem verdade que as pessoas que estavam ao serviço de Jó eram escravos, eram servos, só que Jó não tratava os seus empregados como escravo, né, os explorando, né, os massacrando. Né, Jó dava a eles o devido dia do trabalho. Certo dia, Jó, ele chega a dizer que nunca dormiu com o salário do seu trabalhador no bolso. Isso significa que Jó era um homem íntegro, né, com os seus funcionários. Não os tratava como meros escravos, né, como meros serviçais. Jó também era dono de uma grande produção de leite, uma vez que ele tinha muitas ovelhas e muitas vacas, né, muito gado de leite, né, produção bovina e produção ovina. Né, ele tinha uma grande quantidade de bois e de ovelhas. Portanto, era também um grande produtor de leite, possuindo ali um grande laticínio, né, para a sua época. E um grande produtor de carne, se já, né, que ele também tinha esse monte de animais. É claro, né, nem só vivia da lã, né, do leite, mas também da carne, né, desses animais. Né, de uma noite por dia, quando Satanás aparece, né, diante do Senhor e questiona a fidelidade de Jó, Deus permite, né, que o diabo ataca Jó. E a primeira coisa que o diabo ataca foi os bens. Né? O primeiro lugar onde o diabo atacou Jó foi nos seus bens. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Seu negócio foi a bancarrota. Seus animais de cargas e transportes estavam prejudicados. Agora o diabo tocando nos seus animais através, né, de fogo caindo do céu, né, provocando um fenômeno espiritual, né, através, né, dos ladrões que roubaram, né, os seus bens. Agora Jó estava como o dito popular, a pão e mexerica no sentido comercial. Na esfera do campo, da mesma forma que atingiu os negócios de Jó, na esfera comercial, Satanás atingiu também o seu campo, destruindo as fontes de produção de proteína e laticínio. O diabo atingiu em cheio a fonte das suas riquezas. Né? O diabo atingiu a matéria-prima das riquezas de Jó. Né? Se Jó vivia do leite, né? Se Jó vivia da lã, né? Se Jó vivia dos transportes que faziam com seus camelos, agora Jó já não tinha mais, né, as suas ovelhas e bois, né, para dar o leite e a carne, não tinha mais as jumentas e os camelos
para fazer o transporte. Ou seja, Satanás atingiu a matéria-prima. Agora Satanás também, ele vai, né, atingir, né, Jó, né, fazendo com que a pobreza, né, se abata, né, totalmente na vida, né, do patriarca Jó. Mas é bom dizer que nem sempre os empreendimentos de alguém, quando quebra, é obra de Satanás. Né? Nem sempre os negócios de alguém fracassam por obra de Satanás. Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, né, da Covid-19, muita gente perdeu, né, emprego, muita gente perdeu negócio, os seus bens, né, deixaram de existir, quebraram, né, e nem por isso podemos atribuir a Satanás, né, essa situação aí, né, da Covid-19. Deus permite situações difíceis para moldar os seus servos, para moldar nações, para trabalhar ao nosso favor. Também, alguma pessoa pode quebrar, e muitas vezes quebra, por má administração. Pessoa que gasta mais do que ganha, né? Não entende o que é lucro e o que é capital de giro. Portanto, essa pessoa está fadada ao seu fracasso comercial. Seja como for, o diabo, o arqui-inimigo de Deus, ele está interessado em nos destruir, né? E nós precisamos saber, né, que hora ou outra, em um momento ou outro, o diabo, nosso inimigo, ele poderá atentar contra nós. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, para que todas as vezes que o inimigo atentar contra nós, ele saia derrotado e nós saiamos vitoriosos para a glória do Senhor, nosso Deus. No nosso segundo ponto aí, tragédia familiar. Jó sofreu uma tragédia familiar sem precedente. Primeiro aqui a tragédia que abateu sobre os seus filhos. Numa noite, quando os seus filhos, né, se banqueteavam na casa, né, do primogênito, a Bíblia diz que veio um vento oriental, né, bateu sobre os 4 cantos da casa e a derrubou, matando os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Há de considerar que as filhas de Jó, né, Késia, Gemina e Queren-Apuque, eram as 3 moças mais lindas de todo o Oriente. Né, se fosse hoje, né, e aquelas meninas concorressem, né, um concurso de Miss Universo, todas as 3 filhas de Jó, elas estariam, né, elas seriam as princesas, elas seriam, né, que ganhariam o concurso, né, de Miss Universo. Né, se fosse para escolher entre elas, né, daria uma disputa, mas uma delas certamente seria a Miss Universo em um ano, no outro ano a Miss Universo sairia da casa de Jó de novo, e no próximo ano sairia da casa de Jó de novo. Tão bela eram as meninas, as filhas de Jó, Késia, Gemima e Queren-Apuque. Os filhos de Jó, a Bíblia não apresenta nome, não importa, né, apresentando nome ou não. Quando um pai, né, perde um filho por um infortúnio, né, por uma situação complicada, um filho morre, né, que sofrimento para um pai. Ele pode ter 10 filhos, 13, né, pode ter 20 filhos, como alguns pais antigamente tinham. Se morrer um filho, ele sofre demais. Né? Perder um filho é sofrimento. Perder 10 filhos numa mesma noite, ou perder todos os filhos na mesma noite, aí já não é sofrimento, já é nefasto, né? Já é uma situação totalmente catastrófica que foge aos limites humanos. Não bastasse a perda, né, dos seus animais, dos seus bens, e agora também a perda dos seus filhos, Jó sofre uma grande tragédia com a sua esposa. A esposa a qual Jó contava, né, e a esposa da gente é a pessoa com quem a gente mais conta, né, agora Jó não podia contar com ela. Ela chega para Jó e diz: Jó,
ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morra, homem. Né? Amaldiçoa o seu Deus, ou nega o seu Deus e morra. Né? Já chega de sofrimento. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Né? Essa frase, atribuída a Jó, é uma das mais chocantes do livro, né? Do livro de Jó. Né? Qualquer pessoa podia pedir Jó para amaldiçoar a Deus, menos a sua esposa, né? Que sabia da sua fidelidade, sabia do seu compromisso com Deus. O que ocorre é que muitos autores, né, muitos teóricos, né, tentam suavizar, né, essa expressão, né, dizendo que, né, a palavra de Jó não era para amaldiçoar a Deus, e sim deixar de lutar, né, abandonar a luta e se entregar à morte. Não, mas não é isso que acontece. O texto não dá margem para que pensamos que a mulher de Jó não tenha blasfemado, né, contra o Senhor. Outros procuram atribuir ao texto um sentido que ele não tem, né? Para estes, a esposa de Jó não estava mandando Jó amaldiçoar, mas orientando Jó a louvar a Deus e morrer. Então, trocaria a palavra amaldiçoa o seu Deus por louva o seu Deus, adora o seu Deus e morra. Só que entre adorar e amaldiçoar tem uma distância, né, terrível. Né? Entre adorar a Deus e amaldiçoar a Deus tem uma distância totalmente, né, absurda. O que nós, né, sabemos disso é que a mulher de Jó, né, que a Bíblia não apresenta um nome, ela é uma anônima, ela se decepcionou com Deus. Muita gente tem decepcionado com Deus. Eu espero que você que está acompanhando esse vídeo não esteja decepcionado com Deus. Mas se esse for o caso, se por algum motivo você decepcionou com Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, volte-se para o Senhor, arrependa, peça perdão. Por mais que você esteja sofrendo, Deus não tem culpa do nosso sofrimento. Né? Deus não é autor do nosso sofrimento. Ele apenas permite o nosso sofrimento para moldar a nossa fé, moldar o nosso caráter. Ele permite o sofrimento humano, mas ele não é autor do sofrimento. E ele não tem prazer na desgraça humana. Diz o autor filipiense o seguinte: Deus sabe que sofremos. Deus conhece a sua dor e ele sabe exatamente o limite da sua dor, até onde você pode suportar, né, o sofrimento. Aqui nós temos um fato interessante, né? Um vento, né, forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. Quantas famílias, né, foram devastadas, né, pelo vento, né, das drogas, né, da prostituição, da degradação moral, né, do divórcio, o vento forte arrebentando com a nossa família, com a família, né, do século 21. Mas eu quero orar por você, né? Eu estarei em oração por você que está acompanhando esse vídeo e declarando já que em nome de Jesus, o vento forte das drogas, da prostituição, do divórcio, da degradação moral não vai destruir a sua casa, no nome de Jesus. No nosso terceiro e último ponto aqui, tragédia de natureza física e psicológica. De natureza física primeiro. Quando o diabo perdeu a peleja, né, tocando nos bens de Jó, e Jó não negou o Senhor, tocando na família de Jó, e Jó não negou o Senhor, agora o Satanás acusa Jó, né, de uma outra coisa, né, de barganhar com Deus a sua saúde, de trocar com Deus os benefícios da sua saúde pelo serviço divino. Ele diz: olha, tudo quanto o homem tem, ele dá pela sua vida, né? Tudo que o homem tem, ele dá para salvar a sua vida. Aparentemente isso é uma verdade, né? Só que a pessoa que teme ao Senhor
não negocia nada, né, absolutamente nada, né, com o Senhor nosso Deus. As pessoas que temem ao Senhor aprendem desde logo que precisamos servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que nós temos, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. E é claro, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, o Senhor estará sempre nos abençoando. Ao tocar então, né, na saúde de Jó, nasce em Jó uma chaga maligna, da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Os seus pés, as suas pernas incharam, né? O seu corpo passou a ter uma coceira terrível. Ele se coçava com um caco de telha, né, com um caco de barro, e deitou-se na cinza. Era assim que as pessoas, né, faziam, né, no tempo antigo. Né, deitavam na cinza e esperavam ficar ali, e ficavam ali esperando a morte, né, no meio dos monturos de cinza. Ali eles esperavam a morte entre cães, inseto e aves de rapina. Jó estava dizendo com isso que só aguardava a morte, só aguardava chegar o momento em que a morte, né, chegasse para arrebatá-lo. Nesse ínterim, nesse meio de tempo, Jó sofre também, né, na sua saúde mental. Embora não haja nada no texto sagrado que permite dizer que Jó entrasse em depressão, não há como negar que Jó passou por grandes tensões psicológicas, a ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele diz: amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Que nesse dia não haja canto, que nesse dia não haja festa, que nesse dia não haja música, que esse dia simplesmente deixe de existir do calendário. Uma pessoa, para chegar a amaldiçoar a data do seu aniversário, ele precisa estar psicologicamente transtornado. Jó, então, por tudo isso, ele estaria transtornado. Mas a Bíblia diz que em nada Jó pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Jó não via razão de celebração. Jó não via razão de alegria. Uma pessoa que não vê mais razão de celebração, não vê razão de alegria, é porque ela está vivendo ou num quadro depressivo, ou a depressão já se instalou totalmente na sua vida. Por tudo isso, nós sabemos que Jó, ele passou por situações psicológicas, mental, grande e grave. O drama de Jó foi totalmente agonizante, mas em tudo Jó teve vitória em o nome do Senhor. Talvez você esteja passando por situação análoga, parecido em algum momento com a vida de Jó, mas saiba, o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai ajudar você também a sair desse drama em que você se encontra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, os seus alunos da EBD, Passe essa mensagem de conforto para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Vai ser bênção, Se Deus nos ajudar, no próximo domingo estaremos na classe de EBD ajudando os nossos irmãos a sair, de uma depressão ou de um quadro depressivo, porque o nosso Senhor Deus, Ele é bom e Ele é um refúgio na hora da angústia. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.